Boa noite, pessoal da sala 7. Conforme eu tinha prometido semana passada, no conteúdo de hoje, a gente vai corrigir aquele exercício que a gente passou segunda-feira, cujo prazo inicial para entrega seria até a sexta às 14 horas, e a gente esticou um pouquinho até o final do dia, na sexta-feira. Algumas ponderações sobre o exercício, a correção visando a uniformização do conhecimento e o esclarecimento de alguma questão que ficou algum entendimento dúbio pela turma. Esses vão ser os objetivos do nosso encontro hoje, tá certo? Além disso, assim como a gente procura se reinventar, disponibilizar a melhor qualidade de material possível, a gente também exige uma contrapartida da turma. O nosso grupo tem quase 50 pessoas, quase 50 alunos. E mesmo depois de muita pressão, apenas 35 pessoas entregaram os questionários. Então tem 30% aí da turma que ou desistiu, ou não está nesse mundo, ou por algum motivo depois vai apresentar alguma desculpa que eu posso julgar como plausível ou não. Mas eu preciso de uma contrapartida. Eu tenho adesão superior a 80, 90% em outras turmas inclusive com mais gente. O pessoal cumpriu os prazos, com algumas exceções, mas no meio do caminho a gente tem essa cobrança a fazer de vocês. Esse era o exercício, e talvez hoje seja a videoaula mais importante que a gente tem, porque a gente vai fazer uma contextualização de cerca de 70% do assunto da prova. Eu também não sei, por acaso, quem foi comentar que por ser um exercício extenso, isso seria já a prova. A informação oficial é aquela que sai da minha boca. No grupo eu disse que seria um exercício de revisão extremamente proveitoso. E eu garanto que para quem fez, foi. Lamentavelmente também eu tenho que ponderar pessoas que mandam o exercício no mesmo minuto, com os mesmos erros ortográficos nas questões abertas. Então me faz questionar a autenticidade da coisa. A gente é uma turma de universitários. A gente não está fazendo coisa de tempo de ensino médio, não. Lamentável também. Algumas pessoas se esforçarem para fazer, tirar dúvidas e chegar com outro. Alguém tem as respostas? Ou então áudios meus que sem querer foram encaminhados dentro do próprio grupo, quando eu dava uma orientação específica para algum aluno. Eu dou orientação no grupo, eu dou orientação no individual, seja sexta, seja sábado, seja domingo, seja a hora que for, e tenho o maior prazer de atender qualquer um. E qualquer pessoa que me procurou não ficou sem resposta. Dei os caminhos, orientei. Porque no exercício é a hora de errar, é a hora de ter dúvida. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a nossa prova, tá certo? Daqui a 2 semanas. Semana que vem a gente vai fazer a nossa mega revisão. Tudo que foi visto ao longo da cadeira e como vai ser o nosso estilo de prova e o que vai ser cobrado nela. Mas eu garanto a vocês, é esse estilo que está sendo cobrado no exercício. Eu não vou inventar na prova. Exatamente as telas que eu dei nas videoaulas foram as telas que caíram no exercício. Só pediam um pouquinho de interpretação de vocês. Então, eu tenho que parabenizar muita gente que se deu bem e tenho que puxar a orelha de pessoas que não adotaram durante o exercício uma conduta ética. Conduta ética é de copiar do outro mesmo, achando que o outro tem a obrigação de fazer e você pegar feito. Eu não obrigo ninguém a gostar da minha cadeira, não é um obstáculo para vocês passarem para a próxima, mas eu queria pelo menos uma assimilação bacana, por se tratar de algo que vai ser constante, qualquer que seja o segmento da vida profissional de vocês dentro da contabilidade, que é a área tributária. Então, eu espero passar a missão de um ponto de partida, para vocês se aprofundarem ou pelo menos ter noções da área tributária. E eu me dedico o máximo a isso. Então, por isso que eu cobro naturalmente essa contrapartida. Então, eu como professor, eu já fui aluno, já tive do outro lado. Então, não pensem que certas coisas vão colar para mim.
que certamente, realmente certas coisas não vão colar. E o que não cola acaba me desapontando. Peço que aqueles que se dedicaram nesse exercício, que ponderaram todas essas questões, que continuem se dedicando, porque quem manteve uma pegada legal nesse exercício tem tudo para se dar muitíssimo bem na prova. Isso é o que eu garanto. Quem tem dúvidas de determinado tema, me procura. Vamos conversar, vamos ver qual é o ponto que a gente pode reforçar, porque aí de repente na aula da semana que vem, que é a revisão de tudo, eu reforço determinado tema. Inclusive vocês vão ficar à vontade, a lista de presença digital que eu vou mandar o link, vocês podem sugerir lá qual é o tema que vocês gostariam que fosse visto com mais reforço. Se é PIS e COFINS, se é ICMS substituição tributária, se é não cumulatividade, se é sistema tributário nacional, se é tributos estaduais, federais, municipais. Então eu estou à disposição de vocês. E são vocês que vão me dizer o melhor norte de reforço. Isso democraticamente vocês vão escolher. Mas até a nossa prova a gente só tem um encontro da semana que vem. E daqui a 15 dias prova. E a gente vai conversar na aula da semana que vem como vai ser esse esquema, tá bom? Então hoje a gente vai corrigir esse exercício, é um pouquinho extenso, mas a correção vai ser extremamente prática. E considerações sobre o nosso próximo encontro. Antes disso, vamos fazer a prestação de contas do nosso exercício. O exercício ele foi passado na semana passada, no dia 11, perdão. Deixa eu só dar uma corrigida aqui. A turma tem 49 alunos, tá certo? A turma tem 49 alunos, 35 me entregaram os questionários, o que dá uma adesão de 70% da turma. Eu não sei o que é que esses 30% quais são os motivos para não ter respondido. Mas estou aberto a justificativas. Mas elas devem ser plausíveis para que eu possa acatar. E para quem está devendo o primeiro exercício, até a semana que vem eu passo um link do exercício de reposição. Quem fez o primeiro exercício e o segundo já está com a participação computada. E a gente vai conversar qual vai ser o peso dessa prova do dia 1º de junho. Para quem está devendo o primeiro ou o segundo exercício, eu vou passar uma reposição para ponderar na participação, tá bom? Além disso, não coloquem diante... Eu procuro ser muito prestativo com minhas turmas, parceiro para o que der e vier. Então, se o problema para não estar assistindo minha aula é a internet, me liga, a gente grava um pendrive, grava um CD, grava um DVD... Eu gravo as aulas em MP4, você assiste no seu celular, na sua televisão, você assiste em CD, você assiste no aparelho de DVD, mas não é motivo, internet não é desculpa para ficar sem aula, tá bom? Não é desculpa absolutamente, tá bom? E assim, me tratem como parceiro, porque eu acho que nenhum aluno, na hora que me procurou, ficou sem resposta. E eu estou aqui para ajudar. Para dar o melhor de mim, eu espero um pouquinho da contrapartida de cada um. De 49 alunos no grupo, nós tivemos 35 questionários entregues. O exercício foi dotado de 21 questões, sendo 16 de múltipla escolha e 5 questões abertas. Nas 16 de múltipla escolha, a média geral da turma foi de 12, ou seja, 75% de acertos. Esse número acaba sendo um pouquinho superestimado, porque há indícios de que teve gente que não fez por conta própria e sim se escorou em quem realmente está interessado. E eu estou com 5 alunos, nós estamos na nossa turma 7, com 5 alunos que acertaram as 16 questões de múltipla escolha. Essa mesma disciplina que eu dou para a turma 1, para a turma da sala 1 na quarta-feira, eu dou para vocês na sala 7. Os exercícios foram totalmente diferentes. E teve gente que copiou o gabarito da turma 1 e fez no exercício da turma 7. Eu não sei em que planeta uma criatura dessa vive, mas os exercícios foram diferentes, porque embora seja a mesma cadeira, eu considero as características da turma. Então, se é uma turma que está acertando mais a teoria, eu vou fazer uma prova com mais teoria.
Se é uma turma que está acertando mais cálculo, eu vou fazer uma prova mais de cálculo. Mas eu estou respeitando as características de cada turma. Estou individualizando isso. Até para tratar as turmas que são diferentes de uma forma diferente. Nas questões abertas, até a gente teve uma média da turma de 68% de acertos, o que é uma excelente média, mas eu tenho que ponderar aqueles pontos de melhoria, né? A gente viu que tinha pontos que questões iguais com os mesmos erros ortográficos, questões que começou bem o desenvolvimento e no final errou por uma besteira, isso aí eu não vou desconsiderar. E no meio do caminho também questões em que a pessoa só colocou a resposta, não desenvolveu o cálculo. Então, se por acaso caírem questões abertas na nossa avaliação, eu queria do desenvolvimento completo dos cálculos, só para esclarecer e ficar melhor. Nas questões de múltipla escolha, quais foram as questões que a turma mais errou no geral? A questão 10 teve 72% de erros, a questão 13, 63% de erros e a questão 7, 33% de erros. No geral, essas foram as três questões onde a turma mais errou. Nas questões de abertas, as questões objetivas, certo? As questões objetivas, as questões abertas, a questão 18 teve 55% de erros e a questão 20 teve 52% de erros. Esse é um balanço, isso é uma minha prestação de contas para vocês do que aconteceu nesse exercício, tá bom? Antes da gente entrar nas respostas, eu vou colocando determinados temas para facilitar o entendimento, para a gente poder assimilar melhor as questões, tá bom? Então, a primeira coisa, ICMS, substituição tributária. Deixa eu só falar com vocês aqui, porque eu estou gravando essa aula e talvez estoure às 8h20. Estou mandando uma mensagem aqui que de 8h50 é a previsão de estar postado lá no YouTube a nossa videoaula. Então vamos lá, voltando aqui à nossa linha de raciocínio. Essa tela sobre o ICMS, substituição tributária, foi lá da aula do dia 13 de abril, tá certo? E a gente tem o ICMS, substituição tributária, ele tem um conceito um pouquinho peculiar. Diferentemente do ICMS convencional, onde a gente recupera o ICMS da compra para abater no ICMS da venda, o ICMS substituição tributária não tem isso. Como o próprio nome diz, substituição, pegando esse exemplo, que uma indústria vendeu para um atacadista, que vendeu para o varejista, que vendeu para o consumidor final. Então, o que é que acontece aí? O industrial, ele como é o primeiro da cadeia, ele recolhe o ICMS por todo mundo e os demais não recuperam esse ICMS. Então, apenas o ICMS substituição tributária é recolhido apenas pelo primeiro da cadeia de venda. E outra característica do ICMS substituição tributária é que ao invés do ICMS convencional, que ele é apenas destacado na nota fiscal, ele é somado ao valor da mercadoria para dar o valor de nota fiscal final. Então ele tem essas duas características. Primeiro, que ele é recolhido pelo primeiro da cadeia de venda, e o segundo, que ele é somado ao valor da nota fiscal, ao valor das mercadorias para fazer o valor de nota fiscal. Além disso, a fórmula do ICMS substituição tributária, ela leva em conta dois fatores. O primeiro é uma base de cálculo e o segundo é o próprio cálculo em si da substituição tributária. Então, a gente precisa de três elementos importantes. Primeiro, a alíquota interna do ICMS, a alíquota que é praticada dentro daquele estado, o valor do ICMS interestadual e a margem de valor agregado, que é a estimativa de lucro que o industrial ou comercial ou quem está vendendo no geral espera. Não é uma margem padrão, tá bom? Então, a gente precisa desses três elementos.
Essa tabela, essa fórmula vai servir para a gente responder as questões 1 e 2. Então vamos lá. O que é que a questão 1 diz? Sobre o conceito de substituição tributária. Vamos lá, letra A. O ICMS segue a mesma fórmula do convencional, com um conceito de recuperabilidade da entrada anterior. Errado, é uma fórmula totalmente diferente. O ICMS, substituição tributária, ele não é apenas destacado, mas também somado aos valores das mercadorias para computar o valor de nota fiscal final. Certíssimo. Acabei de falar na tela anterior. Letra C. O ICMS é recolhido pelo primeiro e pelo último que vende, recolhidos com base em fórmula que leva em conta alíquotas internas, interestaduais e margem de valor agregado. Estaria muito correto se não fosse o que está na primeira linha. Ele é recolhido pelo primeiro e pelo último que vende. Na verdade, ele é recolhido pelo primeiro da cadeia de venda. Apenas pelo primeiro. A margem de valor agregado, ou MVA, é fixa independente do segmento do vendedor. Não, ela é variável. Isso é uma estimativa de lucro em cima daquele preço de venda. Tá bom? Então, essa letra D também está errada. Então, nosso primeiro item, letra B de bola, o gabarito. Questão 2. Sobre a fórmula, ela é calculada em duas fases. Letra A. É calculada em duas fases. Base de cálculo e valor do ICMS, substituição tributária. Beleza. Já achei a minha resposta aqui. Acabei de dizer na tela anterior. A gente primeiro acha a base de cálculo, depois calcula a substituição tributária. Letra B. É calculada em duas fases. Base de cálculo e valor do ICMS a recuperar. Não. Leve em conta apenas uma alíquota geral de ICMS interestadual, dispensando o conhecimento da alíquota interna. Não, eu preciso da alíquota interna e da interestadual. Preciso desses dois para calcular a substituição tributária. E letra D, o valor do ICMS substituição tributária pode ser recuperado pelo próximo vendedor. Nós já explicamos que não. O primeiro da cadeia de venda tributa na substituição tributária e os outros não recuperam. É tipo uma antecipação que a gente faz desse recolhimento. Então, o correto, letra A. Nas questões 3 e 4, essa aula foi do dia 13 de abril, nós vamos ver os conceitos de industrialização, tá bom? Nós vamos ver aí no meio do caminho o conceito de industrialização. Então, nós temos 5 conceitos básicos. Vamos explicar. Transformação. Transformação é você pegar várias matérias-primas e transformar num único produto final. Ou seja, é você misturar várias matérias-primas diferentes e transformar num produto final. Basicamente é o quê? Por exemplo, a produção de camisa. Eu vou pegar tecido, botões, linha, zíper, dependendo do caso, e vou transformar no produto final camisa. Então são várias matérias-primas diferentes que elas não podem ser vendidas, ser vendidas separadamente, e elas estão produzidas, foram transformadas num produto final. Vamos pegar vinho, álcool etílico e acidulantes. Vamos produzir o vinho. Então o vinho é a união de 3 matérias-primas diferentes. Então a transformação é isso. É pegar várias matérias-primas diferentes e transformar num produto final. O beneficiamento é aquela propriedade que importa em modificar, aperfeiçoar de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização ou acabamento ou a aparência do produto. Ou seja, você já tem uma matéria final pronta, mas você está melhorando algum aspecto dela, seja data de validade, seja características que que melhorem a qualidade daquele bem. Então, o beneficiamento é isso, é melhorar a propriedade de um produto final já pronto. A montagem é a reunião de peças, ou seja, é um encaixe de peças que podem ser vendidas separadamente, mas juntas elas se transformam num produto final. Montagem de carro ou de moto. Eu posso comprar um farol de um carro porque quebrou, mas a união de farol, mais motor, mais lataria, mais pneu, vai me dar um carro. Então é isso. Então a montagem são várias peças que podem ser vendidas separadamente, que consistem num produto final. Então, a montagem é diferente da transformação. A transformação, as matérias-primas se misturam e eu não consigo individualizar depois. A montagem, ela tem a característica reversa. Eu posso comprar o bem e depois eu posso desmontá-lo. Você, quando vai comprar um vinho, você depois não vai comprar a tampa da garrafa. Ou não vai comprar só a garrafa.
Ou vai comprar só o líquido? Você tem que comprar a garrafa com a rolha e o líquido. A montagem, ele dá essa prerrogativa de você comprar o bem completo ou a determinada peça de reposição. Beleza? Então ele é diferente da transformação. Acondicionamento ou recondicionamento. Importa em alterar a apresentação do produto pela colocação de embalagem que se destine a dar nova configuração para transportar os produtos. Ou seja, são produtos que podem ser vendidos separadamente e eu transformo em kits visando praticidade para o consumidor final. Então, se eu colocar numa prova kits, vocês já matam que é acondicionamento. Kits. Kits é o quê? São itens que podem ser vendidos separadamente, mas para ser mais prático para mim, eu estou juntando numa única embalagem, até por apresentação visual. E a renovação ou restauração é exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado. Renove ou restaure para novo uso. Exemplo clássico da renovação ou restauração, pneus e bateria. Os pneus depois de careca vão para reciclagem, para virarem novos pneus. E as baterias, depois que acaba a carga, por isso que quando você arreia a bateria do seu carro, você tem que devolver a bateria velha para que eles façam uma nova recarga e ela fique disponível para uso no mercado. Então, renovação ou restauração é isso. É um bem que já perdeu sua utilidade e eu estou, digamos, renovando para colocar no mercado de novo, tá bom? Então, esses são os conceitos de industrialização. A nossa questão 3, depois dessa breve explicação, ela fica muito fácil. Ela fica na cara aí de vocês. Olha só a embalagem aí. Kit Viagem Colgate. A primeira palavra que tem nessa embalagem, kit. Kit é o que, minha gente? Kit é acondicionamento. Você pode ver aí que tem escova, fio dental, enxaguante bucal e pasta de dente. Esses 4 itens eu posso comprar individualmente. Mas, visando a praticidade, a economia de espaço e uma apresentação visual bacana, a Colgate está dispondo isso num kit. Para ser mais prático e, digamos assim, ter mais visibilidade para o consumidor final. Garanto para quem quer viajar esse negócio, é melhor comprar um kit do que comprar individualmente. Visualmente falando. Então, toda vez que a gente falar de kit, a gente vai falar de acondicionamento. Letra D de dado. Questão 4. Dentro do conceito legal do fato gerado do IPI, a melhoria das propriedades de um item já sob a forma de produto final é chamada de melhoria das propriedades de um item já sob a forma de produto final. Restauração não é. Restauração, o bem está todo deteriorado e eu vou fazer a reciclagem ou a renovação de suas utilidades. Beneficiamento, perfeito. A melhoria, beneficiamento. Eu tô, sei lá, eu vou pegar o leite, que já é o produto final, eu vou esquentar ele a X graus, depois vou resfriar imediatamente para matar a bactéria e aumentar o prazo de validade. Opa, beleza, beneficiamento. Transformação. Eu estou dizendo que eu estou melhorando um item que já está sob a forma de produto final. Então, transformação são matérias-primas que são transformadas no produto final. Então, não seria esse item. E o acondicionamento já foi explicado no item anterior. São produtos diferentes que eu junto num único kit. Então, não seria acondicionamento. Então, a resposta desse item, letra B de bola. Ainda sobre nosso conceito de IPI, dentro do nosso material da nossa aula lá do dia 13 de abril, não é considerada industrialização. Preparo de produtos alimentares, não acondicionado em embalagem, ou seja, produtos de self-service. Não é fato gerador do IPI, mas é do ICMS. Esses preparos podem ser na residência, em restaurantes, bares, sorveterias e afins. O preparo de refrigerantes à base de extrato concentrado por meio de máquinas automáticas, artesanato, confecção de vestuário por encomenda direta ao consumidor, através de oficina, e o preparo de produtos por encomenda direta na residência do preparador ou em oficina, desde que em qualquer caso não seja preponderante, desde que em qualquer caso seja preponderante o trabalho profissional. Então, por exemplo, tu vai fazer o banco do teu carro rasgou. Aí tu vai numa oficina dessa que faz capoteiro, que chama, né? Tu vai
reconstituir lá o tecido do teu banco. Então, como isso geralmente é feito numa oficina ou na própria casa do capoteiro, isso não é considerado industrialização, tá bom? Isenções. Produtos produzidos nas zonas francas. Zonas francas são zonas longe da região sudeste do Brasil, visando atrair empresas fora desse eixo sul-sudeste. São zonas que ficam em regiões mais afastadas, que aí elas gozam de benefícios fiscais dos seus governos. Zona Franca de Manaus, a própria região nordeste, a instalação de empresas. Produtos com característica de amostra são isentos. Veículos para taxistas e portadores de doenças, conversamos isso em sala de aula, né? No caso do IPI, o taxista é isento e os portadores de deficiência temporária, deficiência parcial ou total de alguma coisa, e máquinas para as pesquisas científicas. São isentos, ou seja, eles são tributados, mas são tributados a alíquota zero. Então, qualquer coisa vezes zero é zero. Imunidade. Imunidade é aquela proteção que vem da Constituição. Então, sequer chega a ser tributado. Enquanto que na isenção, tá certo? Enquanto que na isenção a alíquota é zero, ou se você é tributado, mas é tributado a zero, na imunidade você sequer chega a ser tributado, porque é uma proteção constitucional. Então, são imunes ao IPI. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, produtos industrializados destinados ao exterior, o ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou seja, o ouro quando é considerado no seu ativo ou instrumento de mercado, e energia elétrica derivada de petróleo, combustíveis e minerais. Então, esses são imunes por natureza. Nossa questão 5, não estão sujeitos ao recolhimento de IPI. Bebidas com teor alcoólico inferior a 10%? Claro que não. Produtos de limpeza? Claro que é sujeito ao IPI. Letra A e letra B pagam IPI. Partes de aves vendidas em embalagem específica. Quer dizer porque o frango não é inteiro, se eu comprar só a asa ou só o peito, não é tributação de IPI. Não, claro que é. E letra D, artesanato. Nós vimos aqui, ó. Artesanato não é considerado industrialização. Então, é a letra D. O ouro, em seu conceito de ativo financeiro, usufrui de que propriedade fiscal no tocante ao IPI? Nós acabamos de ver aqui nessa tela. Imunidade. Certo? Então, letra A. Então, está muito na cara determinadas questões. A questão 7 em diante, a gente vai começar a ter um pouquinho de cálculo. A gente teve um aproveitamento bem bacana de vocês nesse item. Porém, entretanto, todavia, essa questão 7 foi uma das que vocês mais erraram. Nós tivemos, das questões que vocês mais erraram, nós tivemos aí as duas primeiras, foram a questão 7, a questão 9 e a questão 15. Então, nós temos aí no caminho uma questão que vocês erraram um pouquinho. Deixa eu ver aqui, só conferir. Questão 7, 33% da turma errou. Mas assim, um terço da turma errou, mas a gente esclarece aqui. Eu estou pedindo qual é o valor de nota fiscal, considerando ICMS e IPI não cumulativos, recolhidos pelo método normal, de mercadorias compradas a 150 mil com 10% de IPI e a alíquota interestadual de ICMS de 7%. Gente, vamos lá. Considerando o sistema normal, não cumulativo, o ICMS ele é apenas destacado na nota, ele só é separado para fins de custo, e o IPI ele é somado ao valor das mercadorias para fazer o valor de nota. Então, basicamente, eu pegaria o valor da mercadoria mais IPI. Então, quem é o valor de nota fiscal? Mercadorias mais frete, mais IPI, mais seguro. Como eu não dei frete e não dei seguro, então vai ser só mercadorias mais IPI. Se as mercadorias custaram 150 mil e o meu IPI é de 10%, então eu vou pegar 150 mil vezes 10, acho 15 mil de IPI. O meu valor de nota fiscal, 150 mil mais 15 mil, 165 mil. Então, achei a letra A. Questão bem simples, mas por alguns dizeres podem confundir alguém. Se fosse ICMS substituição tributária, ele seria somado ao valor das mercadorias para dar o valor de nota fiscal final. Beleza? Questão 8. A questão 8 e a questão 12, se eu não me engano, elas são extremamente parecidas.
Qual é o valor de custo, DRE, de mercadorias compradas a 300 mil, com IPI de 5% e ICMS de 12%, como considerando a não cumulatividade, e que 30% dessas mercadorias sobraram no estoque. Então vamos lá, minha gente. Se 30% sobrou, significa que eu vendi quanto? 70%. Se 60% sobrou, eu vendi 40%. Então, o que sobra é o inverso do que eu vendo. Se eu tenho 100% de mercadorias, sobrou 30%, significa que eu vendi 70%. Essa é a primeira lógica da questão. E segundo, de forma pura analogia, vamos fazer o começo igual à questão 7. Primeiro, quem é o meu valor de nota fiscal? Vai ser a mercadoria mais IPI. Então, quem é meu IPI? 5% de 300 mil dá 15 mil. O ICMS, só para fins de destaque, 12% de 300 mil dá 36 mil. Então, vamos lá. Valor de nota fiscal, 300 mil mais 15 mil, 315 mil. Quem é o meu custo? Meu custo ele pode ser através de duas formas. Custo é igual a valor de nota fiscal menos ICMS menos IPI, se foi vendido tudo. Tudo que foi comprado foi vendido. Mas, se houve sobra, ou seja, se houve estoque, então vai ser o valor de nota fiscal menos ICMS menos IPI vezes o percentual que foi vendido. Então, se na questão está dizendo que sobrou 30%, nós vendemos 70%. Então, vamos lá. Valor de nota, 315 mil. Menos ICMS, que foi 36 mil, menos IPI, que foi 15 mil. Então, só invertir a ordem aí na digitação, mas não muda o resultado. 315 menos 15, 300. 300 menos 36, 264. 264 vezes 70%, achei 184.800. Então, está respondida a questão 8 com a letra D de dado. Sobre ISS, ou Imposto sobre Serviços. Conceitos de prestador e tomador. Isso com certeza vai cair na nossa prova. Prestador é quem executa. Tomador é quem contrata ou exerce hierarquia sobre o prestador. Então, basicamente isso. O contribuinte do ISS é sempre o prestador. A Lei Complementar 116/03 lista 40 serviços e diz que são tributáveis do ISS e diz que o serviço é devido no domicílio do prestador. Mas existem exceções à regra onde o ISS é devido ao município onde o serviço é prestado. Construção civil, ferrovias, esse tipo de coisa. Mas no nosso exercício a gente não trabalhou com isso. Mas na nossa revisão final a gente vai falar um pouco mais profundamente. Mas também não vai falar tudo de ISS. O que eu falar na revisão é exatamente o que vai cair na prova. Vocês vão ver que vão estudar por um roteiro muito mais direcionado, beleza? Então vamos lá. A questão 9. A questão 9 foi uma das questões que vocês mais erraram. Deixa eu ver aqui. A questão 9 é a questão que vocês mais erraram. Apenas 28% da turma acertou. 72% erraram. Foram direto na alíquota de 5%. Mas foi uma casquinha de banana de propósito. Na nossa aula de 27 de abril, quando a gente citou a legislação do ISS, a gente citou lá alíquotas específicas do ISS de Campina Grande. Em Campina Grande, especificamente falando, a gente tem alíquotas diferenciadas para serviços de informática, para serviços de pesquisa e desenvolvimento, para serviços de saúde e para serviços de educação, consultoria e treinamento. Então, em Campina Grande, a gente tem isso. Foi prestado um serviço de R$1.000, um serviço de saúde, por um prestador local e ele descontou esse ISS, ou seja, na substituição tributária ele vai receber o valor líquido. Então, todo mundo fez a 5% direto. 72% da turma fez assim e respondeu letra A. Mas, quando na verdade, vocês tinham que se ligar que em Campina Grande tem alguns serviços com alíquota diferenciada. E foi uma pegadinha de fato. Então, serviços de saúde eles são tributados a 3,5% e não a 5%. Então, valor do ISS, 3,5% de 1.000 dá 35. Valor líquido, 100 menos 35, 9,65. Então, seria a letra C de casa, tá bom? Então, essa questão aí, menos de 1/3 da turma acertou. Questão 10. A mesma coisa da questão 8, perdão. É a mesma coisa da questão 8. A diferença é que eu vendi todo o estoque, tá bom?
Questão 10. Considerando qual o custo de DRE, que mercadorias foram compradas a R$ 100.000, o IPI 5% e ICMS 12%, considerando a não cumulatividade que todas as mercadorias foram vendidas. Então, primeira coisa, eu apuro o IPI, 5% de 100 mil dá 5 mil, destaco o ICMS, 12% de 100 mil vai dar 12 mil. Valor de nota fiscal, 100 mil mais 5 mil de IPI, 105 mil. Custo vai ser o valor de nota fiscal, menos ICMS, menos IPI. Ou quer ser direto nessa situação, pega o valor de mercadorias menos o ICMS direto. Também já resolve o problema. Eu estou sendo mais metódico para que todo mundo se iguale pelo menos em conhecimento. Então vai ser o valor de nota fiscal menos ICMS menos IPI. Então, não vou usar a fórmula de baixo, porque a fórmula de baixo é se eu só vendesse uma parte dessa compra e sobrasse estoque. Como eu vendi tudo, a subtração é direta. 105 menos 5 dá 100, menos 12, 88 mil. Então, a resposta, letra C de casa. Então, esclarecida essa questão 10. Questão 11. Questão 11 é também sobre ISS. Então, o prestador, ele emite nota fiscal. Isso foi na nossa aula de 27 de abril. Se ele não desconta o ISS, ele será o pagador do imposto junto à prefeitura. Ou seja, se ele emitiu uma nota fiscal e não reduziu, não vai receber pelo valor líquido, ou seja, ele emitiu uma nota de 1.000 e quer receber 1.000, a responsabilidade do ISS é dele. Agora, se ele descontou o ISS na nota, ou reteve, como a gente chama no popular, e vai receber a nota pelo valor líquido, isso foram exemplos que a gente fez na aula, a responsabilidade de repasse é do tomador. E aí há o evento onde a gente chama substituição tributária ou ISS substituto. Então, nesse caso, tá bom? Nesse caso, nós temos uma situação onde ele não descontou. Então, se ele não descontou, o valor do serviço vai ser o valor que ele vai receber. Então, considerando a nota fiscal de serviço de R$ 10.000, ele vai receber R$ 10.000, porque ele não descontou ou não reteve o ISS. Então, de cara, eu já elimino a letra B e a letra D. E esse quadrinho azul ao lado diz o quê? Que se ele não descontou o ISS, a responsabilidade de pagar o ISS junto à prefeitura é do prestador e não do tomador, tá bom? Então, a resposta dessa questão, letra A. Ele recebeu a nota pelo valor de emissão e não pelo valor líquido, e não descontou o ISS, ou seja, não deu a responsabilidade para o tomador recolher o ISS. Então, nesse caso, a responsabilidade é do próprio prestador, de repassar o ISS à prefeitura. Então, letra A, a questão 11. A questão 12 foi uma questão que teve um percentual de erros até me surpreender. Foi a questão 15, que houve um percentual alto de erros. A questão 12 foi muito na cara, foi uma das poucas questões onde 100% da turma acertou. Então, considerando a Lei Complementar 116, qual dos serviços abaixo não faz parte da incidência do referido tributo? E aí acredito que por eliminação vocês colocaram transmissão de sinal de telefonia móvel. Mas por que transmissão de sinal de telefonia móvel não é do ISS? Porque qualquer serviço de comunicação, ele é fato gerador do ICMS. O ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, onde o fato gerador é a circulação de mercadorias, a venda de energia elétrica e derivados do petróleo, transmissão, recepção, multiplicação de qualquer tipo de sinal de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Então, a transmissão de sinal de telefonia móvel é considerada comunicação. Comunicação está dentro do fato gerador do ICMS. Então, letra C de casa, o item 12. PIS e COFINS. O fato gerador do PIS e COFINS, vamos lá, primeira coisa. PIS, Programa de Integração Social. COFINS, Contribuição de Financiamento da Seguridade Social. Não são impostos, não são taxas, não são contribuições de melhoria, não é empréstimo compulsório. É o tipo de tributo caracterizado como contribuição especial. Você recolhe para um destino específico. O PIS, para financiar um abono restrito aos trabalhadores que são cadastrados nesse programa há mais de 5 anos e receberam no ano anterior menos de 2 salários mínimos de média. Então você recebe um salário como abono, já que você é considerado
renda mais baixa. E o COFINS, ele vai funcionar como auxiliar ao INSS para financiar a Seguridade Social e a aposentadoria de milhões e milhões de pessoas pelo regime público. Qual é o fato gerador? Ter receita, ou seja, vendeu, receita financeira, qualquer tipo de receita. Teve receita, é fato gerador do PIS e COFINS. E a folha de salário das entidades sem fins lucrativos, tá certo? Então, no caso do PIS, as alíquotas são 0,65% no cumulativo, 1,65% no não cumulativo e 1% na folha de pagamento das entidades sem fins lucrativos. Isso é apenas para o PIS, tá certo? No regime cumulativo, ou lucro presumido, são aplicados somente no caso das receitas ou nas vendas. A gente não recupera o PIS e COFINS das compras. No regime cumulativo, é direto sobre a venda. 0,65% e 3%. No não cumulativo, é aplicado para empresas do lucro real, geralmente, 1,65% e 7,6%, aplicados somente na receita de vendas e recuperados no imposto da compra. Tá bom? Então, regime não cumulativo. Tem alíquota maior, mas permite você recuperar o tributo na etapa da compra. O cumulativo, ele tem a alíquota menor, mas não permite essa recuperação. E aí é planejamento tributário na veia. A gente tem uma questão onde vocês vão comparar isso para mim, tá bom? Vocês vão comparar isso e me dar a melhor alternativa tributária. Receitas não tributáveis. Venda de mercadoria para o exterior, renda de prestação de serviços ao exterior. Receita de vendas para empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Por que esses casos aí as receitas não são tributáveis de PIS e COFINS? Porque provavelmente vai incidir o imposto de exportação. Então, para não dar choque com o tributo, não vai incidir o PIS e COFINS nesse caso. Então, vamos lá responder as questões que têm a ver com PIS e COFINS. Questão 13. Qual das alternativas abaixo está incorreta acerca do PIS e COFINS? Vamos lá. Letra A. A COFINS ela tem a alíquota de 3% no regime não cumulativo. Mentira. A alíquota do COFINS no regime cumulativo, no regime não cumulativo, é 7,6% e não 3%. Então a letra A é a incorreta e é o que a gente pediu, é o que está incorreto. Letra B. PIS, alíquota de 0,65% para optantes do lucro presumido. Quem é optante do lucro presumido? Regime cumulativo, tá aqui, ó. Cumulativo, aplicado ao lucro presumido, 0,65% para o PIS, 3% para a COFINS. Então está corretíssimo esse item B. Letra C. COFINS, alíquota de 7,6%, permitindo a recuperabilidade do tributo na etapa anterior. Então, COFINS a 7,6% é regime não cumulativo. Tudo que é não cumulativo, como o ICMS, como o IPI, como o PIS e COFINS nesse regime, permite-se a recuperabilidade do tributo na etapa anterior. Qual é a etapa anterior da venda? A compra. Então, esse item está corretíssimo. E o PIS, alíquota de 1,65% no regime não cumulativo. Então, está corretíssimo também a letra D. Então, a resposta do item 13, letra A. Item 14. É considerado dedução da receita para fins de PIS e COFINS. Só temos 3 tipos de devolução, de dedução. Devolução de venda, cancelamento de venda e desconto incondicional. Tá bom? Então, é sempre relacionado à venda. Devolução, cancelamento, desconto incondicional. Então, resposta do 14, letra A. O desconto condicional é aquele desconto onde eu dou determinada condição para que ele seja concedido. Então, por exemplo, eu vou dizer que se você comprar 5 peças de roupa, você tem um desconto de 50%. Mas quem comprar 1, 2, 3 ou 4 peças não vai ter esse desconto. Por quê? A condição para ter o desconto de 50% é comprar 5 peças. Então, isso é um desconto condicional. O incondicional eu dou desconto de 50% para todo mundo, sem regras. Cancelamento de compra não é, e receita de serviço muito menos. Então, aí só para enrolar a questão. Então, 14, letra A. O item 15, por questões de casquinhas de banana, vocês também tiveram um percentual de erros muito grande. Foi apenas cerca de 30% da turma acertou essa questão. Mais de 60% errou. Então, vamos lá. Todas as empresas recolhem o PIS equivalente a 1% da folha de pagamento. Não, minha gente. Quem recolhe o PIS a 1% da folha são apenas as entidades sem fins lucrativos. Então, 1 está errado. Então, por eliminação, a letra A e a letra B já morreu. Então, vocês só ficam com a letra C e a letra D.
Letra B. A receita de serviço prestado no exterior é tributável para os fins de PIS e COFINS. A gente acabou de ver. Receita de serviços e receita com transporte não são tributáveis. Então, o 2 está errado. Então, 1 e 2 estão errados. 3. Descontos incondicionais é um redutor da base de cálculo da receita de vendas. Acabamos de ver no item anterior. Descontos incondicionais é uma dedução da receita de vendas. Correto. Receitas com transportes internacionais de cargas não são tributáveis para FINS e COFINS. Então, tudo que for referente ao exterior, a gente não tributa PIS e COFINS. Então, esse item 4 também está correto. Então, o nosso 15 é letra C de casa. O 3 e 4 estão corretos. Então, muita gente errou porque colocou 1, 3 e 4. Colocou muito a letra A, tá bom? Mas não são todas as empresas que recolhem 1% a nível de PIS sobre a folha de pagamento. Apenas as entidades sem fins lucrativos, cooperativas, ONGs, no geral, essas pessoas, igrejas. Então, essas entidades sem fins lucrativos não recolhem PIS e COFINS. Questão 16. Considerando as alíquotas de PIS e COFINS a 1,65 e 7,6, o que é que a gente tem a dizer sobre isso? São alíquotas aplicadas ao Simples Nacional? Não. São alíquotas do sistema cumulativo aplicados no lucro presumido? Olha só. Alíquotas do sistema cumulativo aplicado no lucro presumido. Errou duas vezes. Primeiro, que essa alíquota é do regime não cumulativo e é aplicado no lucro real. Alíquotas previstas no sistema não cumulativo, letra C, beleza. E letra D, não se permite a recuperabilidade de tributos na etapa anterior. Então, o item correto, letra C. Cumulativo e se permite a recuperabilidade da compra na venda. Gabarito oficial. 1B, 2A, 3D, 4B, 5D, 6A, 7A, 8D, 9C, 10C, 11A, 12C, 13, 14A, 15, 16C de casa. Então, esse é o gabarito oficial. Vamos para a questão 17. Questão 17 a 21 são 5 questões de múltipla escolha. Vou ver aqui se vocês já me deram um alô no grupo, tá bom? Beleza. Estão aqui posicionados. Daqui a 15 minutos eu estou postando essa aula. Item 17. Considerando o ICMS substituição tributária, qual o valor devido a recolher por venda realizada com origem em Santa Catarina e destino na Paraíba? Por R$900 mil. E a margem de valor agregada é de 30%. ICMS interna 18%. Então vamos lá. Separar os dados. Margem de valor agregado 30%. ICMS interno 18%. ICMS interestadual, eu pego 7%, que já está dado na questão, e multiplico pelo valor das mercadorias, 900 mil. Então, 900 vezes 7, 63 mil. Já achei todos os dados da questão. Vamos calcular a base de cálculo. Quem é o valor da base de cálculo? É o valor das mercadorias, mais frete, mais IPI, se tivesse o caso. Mas, geralmente, na prova eu vou dar só o valor de mercadoria, para facilitar a vida de todo mundo. Vezes 100% mais margem de valor agregado. Então, quem é o valor da mercadoria? 900 mil. Vezes 100% mais 30%, que vai dar 130%. Então, 900 mil vezes 130%, 1.170.000. É a minha base de cálculo. O ICMS substituição tributária quem é? Base de cálculo vezes a alíquota interna, menos ICMS interestadual. Então, 1.170.000 vezes 18%, menos 63 mil. Todos os dados estão calculados anteriormente. Então, 210.600 menos 63 mil vai dar 147.600. Então, essa é a resposta da questão 17. Teve um bom percentual de acerto de vocês. Sim, outra coisa, pessoal. Como vocês me mandaram, e essas questões eu já consigo parametrizar o formulário para ser gabaritado, então quem quiser saber o seu desempenho individual e por acaso não anotou o gabarito, me avisa que eu devolvo no e-mail. Pode falar no grupo ou no privado e que eu devolvo já um feedback desse exercício, até para vocês estudarem onde acertaram, onde erraram, esse tipo de coisa, tá bom? Questão 18. Considerando a metodologia não cumulativa, mercadorias foram compradas no Maranhão com destino à Paraíba, 12% de ICMS, por 500 mil. E foram vendidas por 700 mil dentro da Paraíba, 18% de ICMS e 10% de IPI. Qual o valor do lucro bruto e do montante a recolher de ICMS e IPI? Se eu só ajeitar aqui, porque na hora de preparar essa resposta aqui eu fiz errado. Eu coloquei 300 e 500, mas na verdade era 500 e 700. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Só um minutinho.
518%, aqui é 700, perdão, 700. 700 vezes 18% vai dar 126 mil. 10% de 700 vai dar 70 mil. Valor de nota fiscal, 700 mais 70 igual a 770. Então vai dar 770 menos 70 menos 126. 574. Então, 574 menos 440, 134. CMS da venda, 126. CMS da compra, 60. 66 mil. 70. 50. Diferença de 20. Vamos lá, pessoal. Questão 18. Foi um erro meu aqui na digitação, mas tão logo foi consertado. Primeira coisa, tal como na questão anterior, a questão, acho que 10, se eu não me engano, a gente primeiro vai apurar o custo, né, considerando que todo esse estoque foi vendido. As mercadorias custaram 500 mil. Então, vamos lá. O ICMS 12% eu apenas destaco, 12% de 500 mil dá 60 mil, IPI 10% de 500 mil dá 50 mil. Então, quem é o valor de nota fiscal? Mercadorias mais IPI. 500 mais 50, 550. Vendas líquidas, nota fiscal menos ICMS menos IPI. Vai dar 550 menos 60 menos 50. 440 mil. Mercadorias na venda. Vendemos por 700 mil dentro da Paraíba, alíquota de 18%. Então, 18% de 700 mil dá 126 mil. O IPI, 10% de 700 mil dá 70 mil. Nota fiscal é igual a mercadoria mais IPI. Vai dar 700 mais 70, 770. O meu custo vai ser quem? Ou minha receita... Meu custo não, perdão. Minha receita de vendas líquidas. Minha receita líquida de vendas vai ser quem? 770, que é o valor de nota fiscal, menos 70 de IPI, menos 126 de ICMS. Vai dar 574 mil. A olho nu, se eu comprei por 500 e vendi por 700, eu diria que meu lucro bruto daria 200 mil. Mas tem o peso da carga tributária. Receita líquida de vendas, 574. Custo, 440. Lucro bruto, 134. Então, não é 200 mil o lucro dessa transação. Tirando a carga tributária, o lucro é 134. O ICMS da venda, 126. O ICMS da compra, 60. Diferença, 66 mil. O IPI da venda, 70 mil. O IPI da compra, 50 mil. Diferença, 20 mil. Se você somar o lucro bruto com a diferença do ICMS, você vai achar 134 mais 66. 200 mil. Seria o lucro se não tivesse tributação, mas existe a diferença de ICMS no meio do caminho. O IPI não entra porque ele é somado ao valor de nota fiscal, então ele não é sensibilizado. Quanto o ICMS, ele é deduzido do valor das mercadorias. Então, essa é a questão 18, uma questão que foi a mais longa do nosso exercício. A metade da turma errou o desenvolvimento dessa questão. E aí a gente vai reforçar mais um pouquinho. É quase certo questão dessa na prova. Não sei se aberta, não sei se múltipla escolha. Isso vai depender do estilo de prova que eu vou adotar. Questão 19. PIS e COFINS no sistema cumulativo e não cumulativo. E aí vocês vão dizer qual dos dois é mais vantajoso. Foram 350 mil de compra de mercadorias e venda ou receita tributável de 500 mil. Qual é o montante a recolher nos sistemas cumulativo e não cumulativo? Vamos lá, minha gente. No sistema não cumulativo, tá certo? O PIS e COFINS estão a alíquota maior, tá certo? Mas a gente apura tal como é o ICMS e o IPI, a diferença da compra com a venda. Quer fazer mais direto ainda o PIS e COFINS? O PIS e COFINS, tá certo? No sistema não cumulativo, pega a diferença da venda menos a compra e já aplica as alíquotas. Quanto foi a venda? 500 mil. Quanto foi a compra? 350. 500 menos 350, 150.
Multiplica 150 mil por 165 e 150 mil por 7,6. Vocês vão achar exatamente esse resultado de baixo aqui. 2.475 e 11.400. Para quem já pegou a manha, pode fazer direto, que eu considero. Para quem vai fazer pelo método um pouquinho mais longo, mas mais detalhado para entender melhor, eu vou fazer o passo a passo. Compra, 350 mil. PIS, 1,65 dá 5.775. O COFINS, 7,6% dá 26.600. A venda foi 500 mil. O PIS a 1,65 dá 8.250. O COFINS a 7,6 dá 38 mil. Então, venda menos compras, 8.250 menos 5.775 dá 2.475. COFINS, vendas menos compra, 38 menos 26.600, 11.400. No sistema cumulativo, é VaptVupt, é direto. É a alíquota de 0,65% e 3% somente sobre as receitas. Quanto foi minha receita? 500 mil. 0,65 vezes 500 mil, 3.250. 3% de 500 mil, 15 mil. No sistema não cumulativo, o meu PIS deu 2.475, a diferença a recolher. No cumulativo deu 3.250. No sistema não cumulativo deu 11.400 de COFINS. No cumulativo deu 15 mil. Deu 15 mil. 15 mil não é 15.500, perdão. Então, qual é o sistema mais vantajoso para o contribuinte? É aquele onde ele vai pagar menos tributo. Então, o sistema não cumulativo é bem mais vantajoso. Isso é planejamento tributário na veia. No semestre seguinte, se Deus quiser, se vocês ficarem comigo, a gente vai ver isso novamente, mas também vai ver questão de lucro real, lucro presumido e simples. Qual deles vai representar menos tributo a recolher? E vai ser muito bacana a gente exercitar isso. Questão 20. É uma questão que muita gente errou, mas por um ponto bem específico. Considerando um serviço de 150 mil com retenção de 5% de ISS e que o custo desse serviço foi de 60% do seu valor de nota fiscal, calcula o lucro bruto dessa transação. Calcular DRE de ISS é a coisa mais simples do mundo. Graças a Deus é muito mais simples do que com ICMS e IPI. Receita de serviços, 150 mil. O ISS foi 5%, então a gente deduz da receita, 7.500. Receita líquida de serviços, 142.500. Os meus custos com serviços foram 60% do valor bruto de nota fiscal. Muita gente pegou 60% em cima de 142.500. E aí foi onde errou a questão. Mas eu pedi que fosse 60% em cima do valor bruto, ou seja, em cima dos 150 mil. Então, 60% de 150 mil, 90 mil. Lucro bruto, 52.500. Teve 2 ou 3 alunos que me falaram no privado essa questão e eu esclareci e eles acertaram, bem de boa. Então, é só um erro no visual. E para a gente encerrar, a questão 21, bem bobinha, bem simples mesmo. Eu dei a compra de mercadorias, dei a receita e estou pedindo PIS e COFINS a recolher no sistema cumulativo. Teve gente que fez a diferença da compra com a venda. Isso só acontece no não cumulativo. No cumulativo é direto sobre a receita. Então, 80 mil a 3% no COFINS dá 2.400. PIS 0,65, 80 mil dá 520 reais. Resolvi a questão. Alíquotas do sistema cumulativo, 0,65 no PIS, 3% na COFINS. Então é direto na receita. O sistema cumulativo, aplicado para a optância do lucro presumido. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Existe algum ponto de reforço? E aí vocês vão responder na lista de presença de hoje. Próximos passos, revisão geral, uma mega revisão geral no dia 25 de maio. E no dia 6, a prova e a avaliação geral. E aí a gente, na aula do dia 25, vai conversar sobre estilo de questão que vai cair, questões que são certas cair, quantas questões vão ser, qual vai ser a pontuação e qual vai ser o peso dessa prova na vida de vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a paciência. Foi um exercício um pouco longo, mas foi um exercício de extrema absorção por parte da turma. E eu garanto que 70% da prova, no mínimo, está garantido nesse exercício. E a pegada não vai fugir disso, tá bom? Eu espero que esse exercício tenha ajudado bastante a esclarecer a vida de vocês. Obrigado e até semana que vem. E fico à disposição no privado para qualquer coisa.